No vídeo anterior, nós falamos sobre o pecado original, o pecado primário, e agora o pecado secundário, Adão e Eva. Deus criara um casal e coloca no Éden, Adão e Eva. Primeiro Adão, não se sabe quanto tempo depois veio a Eva, mas Adão esteve ali, Deus dara ordem a ele a comer de todos os frutos que estavam no Éden, exceto um, o fruto do conhecimento do bem e do mal. É assim que a Bíblia fala. Uns falam maçã, coisa tal, mas não. É o fruto do conhecimento do bem e do mal. A ordem era: coma de todos os frutos que está no Éden, no jardim, mas deste não pode comer, nem tocar. E ali depois veio a Eva, e é certo que é dado também as instruções a ela. Mas Deus, com a sua presciência, também sabia da queda. E muitos não compreendem, porque Deus, sendo presciente, sabia da queda, fez o casal e o diabo não estava longe dali. Observe, veja o texto. O diabo não estava longe. Eu, particularmente, lançava o diabo para muito, muito longe dali. Mas os caminhos de Deus é totalmente diferente dos nossos. Os pensamentos de Deus não é como os nossos. Deus, na verdade, é incompreensível. Se alguém diz, eu compreendo Deus, eu quero conhecer o tal homem perfeito, ou a tal mulher perfeita. Até porque ninguém compreende Deus, nem os anjos compreendem Deus. Para você ver, a mente de Deus é incompreensível. E ele criara o casal, o inimigo não estava longe, estava por ali, ao derredor. Eu imagino o inimigo ao derredor, olhando aquela cena em que Deus, toda tardezinha, alguns acreditam que é 6 da tarde, ele descia para conversar com o casal. Quando eles estavam em obediência, eles tinham prazer de ver Deus descendo. Quando eu falo Deus, eu estou falando da pessoa de Jesus Cristo, tá? Porque Deus é impossível alguém ver. Ali é a pessoa de Jesus. Porque o próprio Jesus disse que toda a escritura fala a respeito dele. Tá? É Jesus. Então Jesus desce ali, conversa com eles. Jesus sabia que o inimigo estava ao derredor. Ele sabia. Mas quando ele sobe, e depois Adão vai dar nome ali aos animais, vai trabalhar, enfim. Isso já no outro dia, Eva vai em uma outra direção. E Deus vendo do seu trono, Adão no lugar, Eva em outro lugar. E olha que coisa, Eva estava indo em direção à árvore que tenha o fruto do conhecimento do bem e do mal. Deus poderia descer logo, opa, se afaste daí. Mas Deus não faz isso. Deus não obriga ninguém a servi-lo, tá? Os pegando na nossa beca, como diz o nordestino, você tem que me servir. Não. É por livre e espontânea vontade. Não é por força, nem por violência, mas pelo Espírito. E ali a Eva está diante daquele fruto, e o inimigo, olhando, vê que Adão não está. Por isso que é bom os dois estar juntos, viu aí? E aí o inimigo faz uma alusão agora. Olha para um leão e diz, não vou entrar nesse. Olha para uma zebra, fazendo uma alusão aqui, conjecturando. Mas olha para uma serpente e diz, é essa. E ele aí entra na serpente, a serpente rodeia a árvore e começa a descer entre os frutos. E a mulher está olhando para aquela cena, ela viu o fruto e a serpente estava ali. E o diabo infiltrado dentro dela.
E ela disse: o que Deus disse? Aí a mulher olha, vê a serpente falando com ela. E ela diz: Deus disse que eu posso comer de todos os frutos do jardim, exceto este. E aí, com a astúcia do diabo, ele diz: eu sabia. Aí é como se criasse uma curiosidade na mulher. Mas sabia de quê? Você está sendo enganada. Mas como assim? Pronto. Sabe o que está acontecendo ali, irmãos? É um perigo muito grande o diálogo. Conversar com o nosso inimigo é um perigo muito grande. Ela estava conversando. Adão estava em outro canto, Deus no seu trono vendo. Mas ali era ela que tinha que decidir, era a mulher. E ali começa aquela conversação e vocês sabem de tudo. Ela pegou o fruto, não é isso? Mordeu, nada aconteceu ainda com as coisas, mas com ela sim, com ela já aconteceu. Aonde depois ela já vai e leva aquele fruto para Adão, e Adão vê o fruto mordido. E Adão diz: que fizeste? Alguns já me perguntaram no seminário, diz: pastor, se Adão tivesse chamado o Senhor ali, Deus descia, porque Deus ajuda a todos que clamam por ele. Mas Adão não chamou, foi outro erro, erros por cima de erro. Se ele tivesse chamado o Senhor descia e tomaria providência, mas ele preferiu atender a Eva, que estava sendo usada pelo inimigo, e ali ambos comeram do fruto. Quando Adão come do fruto, as coisas já começam a acontecer ao redor, derredor e mais distante, até depois Deus descer. Depois do incidente, Deus desce e observe que eles não tinham mais prazer em ver Deus. Quando eles olham que vê que o Senhor está descendo, eles se escondem. É isso que o pecado faz. O pecado separa o homem de Deus. Mas qual é o salário do pecado? A morte. Mas só que tem uma coisa: existe um dom gratuito de Deus, que é a vida eterna em Cristo Jesus. Jesus, ele veio para salvar o homem da perdição. E ali, Adão, escondido, com medo, e Deus começa a bradar: Adão, onde estás? E ele começa a falar: eu estou aqui, Senhor. Eu ouvi a sua voz e me escondi. Mas por que você se escondeu? Aí começou aquela conversação, um colocando a culpa no outro. Você sabe qual é a melhor coisa quando uma pessoa erra? Não coloque a culpa no seu irmão, mas faça como Davi. Errou e fala assim, ó: eu pequei contra o meu Deus. Não coloque a culpa na mulher, não coloque a culpa no seu próximo, no vizinho, mas se posicione. Faça como Davi. Eu pequei contra o meu Deus. Foi eu que pequei. E foram expulsos do Éden por causa da desobediência. E nunca mais retornaram até o dia da morte. Que Deus abençoe e até o próximo vídeo.